Assista agora Telescópio. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, direto aqui dos novos estúdios da TVI para o canal 8 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Você, telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, mande suas mensagens, mande suas notícias, que nós teremos o prazer em lê-las ao vivo aqui em nosso programa. Você também pode pegar o telefone e ligar aqui na TVI. 3527-8099. 3527-8099. Ligue e participe. Você também pode interagir conosco através das redes sociais. Lá pelo Facebook você coloca /TV Itapê e também pelo WhatsApp. O WhatsApp, o número vai aparecer abaixo do seu monitor. Então você pode mandar sua mensagem de texto, você pode mandar o seu áudio, você pode mandar a sua foto, que nós teremos o prazer em colocar ao vivo aqui em nosso programa. Queria lembrar você, telespectador, também que o programa Telescópio é um oferecimento da Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo e também da Jackson Nunes. 12 horas e 32 minutos aqui no meu relógio, segunda-feira. Recebo hoje aqui a família Silvério, que invadiu aqui os nossos novos estúdios. Vou começar dando meu boa tarde para o seu Manuel, né? Seu Manuel, tá aprovado aqui, o senhor que frequenta a TVI desde muito tempo, gostou aqui já desse pouquinho que o senhor viu dos nossos estúdios? Boa tarde. Boa tarde para o público também, para os telespectadores. E é um prazer para mim, eu vim hoje conhecer o novo estúdio aqui. Para mim é um prazer, tá? E gostou do que viu? Tá bonito, tá bonito. Estamos aprovados? Está aprovado. E também recebo hoje aqui nos nossos estúdios a visita do vereador Marcos Silvério. Marquinhos, que na quinta-feira entrou, né, conversou com a gente ao vivo aí sobre a questão do Rio Itapetininga. Vamos falar sobre esses, mas também sobre outros assuntos com o vereador que está presente aqui. Marquinhos, bem-vindo ao programa. Obrigado, boa tarde Maurício, boa tarde aos telespectadores. Obrigado mais uma vez pelo convite para a gente estar aqui. E agradeço até pela ligação aquele dia de vocês, né, ligarem pra gente para saber da situação. Eu estava, no momento que você ligou, já estava mexendo com algumas coisas, só que a ligação estava ruim, acabou caindo, eu não consegui terminar, mas hoje a gente esclarece algumas coisas. Então vamos começar já o nosso bate-papo, Marquinhos. Por aí, vamos começar, vou pedir para a nossa produção, nós temos umas imagens, porque na semana passada ocorreu em Itapetininga um problema no nosso rio Itapetininga. Um líquido e uma espuma branca ali na região da Ponte Velha assustou os pescadores, o pessoal que mora ali na região. Fotos, vídeos viralizaram na internet e isso comoveu bastante pessoas, né? Vocês podem ver pelas imagens. E o Marquinhos, eu sei que ele é um vereador ligado, bastante antenado nas questões do meio ambiente, então a gente fez essa questão de ligar para ele, que eu sei que ele foi a fundo. O que aconteceu, Marquinhos? Olha, na verdade eu fui lá na CETESB, a gente chegamos aí no Rio para ver. Na verdade, a hora que quando começou esse bafafá, a primeira coisa que a gente fez foi tentar levantar a veracidade, né? Porque às vezes aparecem algumas coisas que a gente não sabe de onde vem, né? Uhum. Aí eu fui na CETESB, a CETESB já estava acionada, já tinha acionado a equipe dela também, já estava agindo, e a gente foi acompanhando para ver o que acontecia. Até porque na Câmara eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente, né, também. Então a gente tem certa responsabilidade nisso. Hoje eu tive em outra reunião com o pessoal da CETESB para saber alguns laudos, algumas questões. Ainda está algumas amostras em análise ainda, mas a gente tem uma prévia para passar do que aconteceu. A empresa
ela não costuma manter estoque, né? É uma empresa que produz e já o estoque é um barracão de transporte, só para ali e dali sai. Só que nessa época aqui eles não têm vendido, tem parado o estoque e algumas caixas de leite acabaram. Isso é o que passaram para o técnico da CETESB, tá? Sim. E é o que ele foi constatar lá, ele foi conferir e tal. E esses produtos venceram, fermentaram dentro da caixa, as caixas acabaram estourando e houve esse vazamento no barracão de estoque. Aí o que acontece, Maurício? Na verdade, eu tive conhecendo a empresa um tempo atrás, ela tem várias, todos os barracões dela tem uma área de contenção, o escoamento, por causa de ter vazamento, alguma coisa, que vai para uma piscina de tratamento. Aí dessa piscina de tratamento que vai para o rio. A análise feita na saída da piscina de tratamento pela CETESB constatou que está totalmente irregular. Esse leite que escorreu no barracão, o que acontece? Nesse barracão não tem essa piscina de contenção, porque não era para ter um estoque tão grande, né, na visão deles. Sim. Aí o que aconteceu? Lavaram o barracão, é lógico que essa água foi caindo no escoamento de água fluvial e acabou caindo no rio, né? Aí é uma questão, né, foi errado, completamente errado, né, mas é um incidente, não foi um descaso, não foi nada disso, foi realmente um acidente que aconteceu. Deixa eu perguntar para você, você chegou falando com os técnicos, chegou a perguntar se houveram mortes de peixe, sim. Coisa, não, então daí continuando nessa conversa. Os técnicos analisaram via imagens que foram mandadas, tá? Porque quando os técnicos chegaram lá, o problema já tinha acabado. Porque o que aconteceu? Eu lavei, a água foi pro rio, o escoamento do rio é grande, sumiu, entendeu? Não vai ficar resíduo ali, né? Então, para análise química ali, não tinha condição de ser feito. Mas pela imagem não turvou o rio a água, entendeu? Então, quer dizer, não foi um negócio tão impactante pro rio, de acordo com os técnicos da CETESB, tá? E não houve mortandade de peixe. Então, o primeiro agravante seria a mortandade de peixe. Não teve. Né? O segundo agravante seria nas imagens ver o rio turvo, não tinha. Aquelas espumas, acredita-se, né? Tá, aí são as análises sendo feitas ainda. Que seja o leite coalhado, né? E espuma de provavelmente produto de limpeza que usaram para limpar o barracão, né? Porque não seria só com água, porque daí vai ficar cheirando, né? Porque o leite ele estraga, né? Então acredita-se que é isso. Mas a CETESB ainda está fazendo acompanhamento. Uma das coisas será indicado para eles, né, alguns pontos que eles vão ter que fazer, como por exemplo, nesse barracão ter o escoamento para a piscina de tratamento deles também, entendeu? Não vai poder mais ficar. Eles vão ter que fazer vão ter que seguir certas. A CETESB será que vai chegar a autuar a empresa ou não? Então, com certeza vai ser autuada a empresa. E com certeza vai acabar recebendo alguma multa, porque houve um dano, né? Se queira ou não queira, é um dano ambiental, né? Não é um dano permanente, mas é um dano ambiental. Mas agora, por exemplo, a gente sabe que bastante pessoas, ali uma área também de muitos ranchos, né? Uma área de rancharia. Sim. Pode pescar lá? A CETESB, alguém Tranquilo. falou para você que tem Não, a CETESB fez a análise do rio para saber se ficou resíduo e tal. Não tem resíduo nenhum, tá tranquilo. Até, vamos falar assim, se fosse só o leite sem nenhum produto químico, até seria alimento para o peixe. Né? Então não teria problema. Se tivesse transformado, né, virado aquele mistura com o rio, né, ter turvado a água com leite, e daí prejudicaria os peixes, né? Mas nesse caso aquilo lá não teve um prejuízo grave, só o prejuízo ambiental do impacto, né? Tem um certo impacto, lógico. Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa deixar bem claro, né? Principalmente a gente percebe alguns comentários, às vezes a pessoa não faz isso nem por maldade, mas por não ter um entendimento. Aquela área não é a área da coleta da água que nós estamos bebendo, né? A coleta se faz, isso é bom deixar bem antes, deixar claro, porque fala. A gente foi uma brincadeira até, né? O dia que liga, agora toma só fazer o café porque o leite já está na água, né? Mas na verdade não é. A captação de água é feita acima, bem acima, na entrada da cidade. Deixa eu trazer o seu pai aqui também para o nosso bate-papo, seu Manuel, mas a gente já houveram outros casos assim que ao longo da história, eu sei que o senhor é um pesquisador, que
assustou a população? Gatuno acontece muito de soltar uma nódoa preta no rio. Mas não prejudica o peixe também. Mas o rio fica preto. Meu dedo fica completamente preto. Isso acontece muito em Agatuba. Agora, o rio não está totalmente despoluído, né? Não. Tá um pouquinho sujeira. Está bem sujo o rio. O rio já tem um índice de clorofórmio fecais nele, já plausível, né? Já não é tão... Não é como era antes. Não é como era antes, não. Não. Está sendo bem preparado, está sendo acudido. A gente tá sendo... Que nem, por exemplo, eu tenho uma ideia de a gente ter um projeto aí de juntar algumas cidades e tal, como já fizeram em outros lugares, né? E fazer a limpeza do rio, tipo assim, geralmente o município, Itapetininga, Sarapuí, os municípios que margeiam a nossa... O povo está se conscientizando que tem que preservar. Da nascente do rio, a gente fazer essa preservação lá. Tipo, não, as cidades não deixar cair o esgoto, cada cidade fazer sua limpeza. Então é um projeto que tem que ir andando devagar, mas tem que acontecer, né? Agora, deixa eu perguntar ainda dentro desse raciocínio. E você perguntou se já aconteceu isso no Rio Itapetininga? Já. Há muito tempo atrás nós lembramos uma vez estourou um tambor químico de madeira lá. Bateria. Não, de madeira lá, caramba. Madeira. Faz o Catex lá. Catex. Esqueci o nome. A Duratex. Lembra uma vez estourou vazou, foi pro Rio. Sim. Nós já tivemos outra empresa também que já teve isso. Então também já teve, sim, alguns problemas. Só que, pelo que a gente vê, a CETESB realmente está trabalhando, porque ela foi, verificou. Inclusive eu tenho um pedido que eu fiz para a CETESB alguns meses atrás. E eu cheguei lá, achei que eles tinham esquecido, porque não me passaram nada. E o engenheiro estava lá, né? Ele já passou, não, Marquinhos, ele é gerente aqui da nossa região, né? Ele já falou, não, Marquinhos, estamos fazendo, está aqui. Os resultados que eu tenho são técnicos, então deixa eu resumir eles de uma maneira que fique mais fácil de entender e vou passar para você, que é a respeito do escoamento do esgoto da cidade também, da Sabesp, né? A gente, teoricamente, sabe de alguns problemas, mas você precisa de documento para provar, para poder falar, né? Por exemplo, visualmente, você chegar na piscina de tratamento de esgoto da Sabesp, você tem aeradores parados. Então, quer dizer, tem alguma coisa que não está funcionando, né? Você não pode entrar, não pode chegar, mas de longe você vê. Então, se isso aí não estiver funcionando, alguma coisa errada está acontecendo. Se essa coisa errada está acontecendo, a água não está sendo tratada como deveria. Então, teoricamente, não está certo, né? Daí eu solicitei da CETESB uma análise dela, porque hoje a Sabesp tem uma equipe de análise e é autorizada pelo Estado, então eles são equipes, né, da Sabesp feita para isso. Então ela faz a análise e passa para a CETESB. A CETESB acata essa análise. Daí eu pedi para a CETESB que fizesse uma análise com a equipe deles. Para que a gente tivesse o parecer. Deixa eu só pedir uma licença para você, que nós temos um telespectador na linha, Marquinhos. Alô, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o nosso vereador. O negócio é o seguinte, eu li no jornal esses dias que 53% da população de Itapetininga está em estado de pobreza. Eu não entendi. Estado de pobreza. Eu acho isso um absurdo, uma cidade, um índice tão alto, com uma cidade tão antiga que não se traz benefício a ninguém. Agora, imagine que eu vejo sempre os vereadores na Câmara, e mesmo assim nos depoimentos que eles fazem na televisão, dizendo que existe projeto para isso, estudo para aquilo, projeto para aquilo, estudo para aquilo, mas só que eu não vejo nenhum projeto e nenhum estudo ser realizado. Eu acho que é da forma que está indo, tanto os vereadores como os prefeitos que não se interessam em fazer nada, eu acredito que esses 53% de pessoas que estão em situação precária devem aumentar para 70%, 80%. Eu gostaria de saber a opinião dele, se esse projeto sai do papel ou só fica no projeto e no estudo. Obrigado.
A gente teve um Tá com um probleminha aqui, como que é o nome dele? Marco Antônio. Marco, tá no problema que tá difícil de escutar aqui. Eu vou pedir pros meninos ali que escutaram falar pra mim o que é. Eu acho que vou pedir, eu acho que é relacionado ao projeto para trazer empresas para a cidade. É isso, Samuel? Vou pedir pro Samuel, esse que estava ouvindo, a gente teve tá difícil de entender, mas vamos ver se o pessoal ali conseguiu entender. Aqui tá, a caixa tá dando, tá vibrando, não tá dando para entender. A gente tá acertando ainda nessa mudança, acertando algumas coisas técnicas, mas eu acho que... Eu entendi ele falar de pobreza, entendi ele falar algumas palavras, mas não deu para... O Samuel ele vai fazer um resumo para que a gente consiga entender. Então peço que enquanto o Samuel ele está fazendo isso, para que você conclua isso que você estava falando dessa questão do rio, dessa análise. Então, daí eu pedi para a CETESB, ela está fazendo essa análise. E o que é feito? Na entrada e na saída do escoamento, do esgoto, acima do escoamento, no rio e abaixo. E depois no rio Itapetininga, onde cai o rio Ponte Alta, acima do rio e abaixo do rio. Então são feitas 3 análises aqui, 3 análises lá, para poder ter um parâmetro do que isso aí está afetando o rio, né? Mas a análise ainda estão terminando, ainda falta alguma, ele falou que faltava algumas análises de voltar, para ele fazer esse resumo e passar para mim, né? Ele vai passar tanto o resumo técnico quanto depois um parecer. Agora deixa eu perguntar para você, Marquinhos, ainda falando daquela região da Ponte Velha, quando a gente passa de carro ali, a gente sente um cheiro de azedo ainda. Agora no inverno talvez menos, mas no verão a gente consegue ter essa sensação de uma maneira mais constante. Você chegou a conversar sobre isso com eles ou isso é normal? Então, na verdade eu pedi para a CETESB já em outros momentos também esse tipo de análise para saber o que acontece. Não é só ali, nós temos outros trechos do rio também que acontece isso, né? Mas eles falam que está normal, isso faz parte de água que parou, alguma coisa assim, não é. Mas ainda, falar a verdade para você, que a gente ainda encontra no rio Itapetininga alguns canos de esgoto a céu aberto ainda caindo dentro do rio, né, cara? A gente sabe disso. No Ribeirão aqui, dos cavalos, né, pai, que a gente também encontra ainda. Cavalo, entendeu? Se você seguir o rio mesmo, você vai ver boca, entendeu? Se você pegar uma coisa que eu acho absurda, cara, pior de tudo hoje. Onde é o batalhão da Polícia Militar era uma lagoa, né? Ali foi uma lagoa. E existem eram 7 vertentes, 5 foram fechadas, depois abriu uma, ficou 3. 3 são canalizadas debaixo do batalhão e sai ali atrás do shopping, na Vila Arruda ali. Cara, você vai lá medir, eu fui até uma vez falar pro cara, tá água de vertente, né, cara, você pode usar. Não posso usar. Cloroforme fecais é milhão, chega a cair pedaço ali. Então quer dizer que foi ligado uma rede de esgoto nessa canalização, cara. Então vai saber quem fez? A Sabesp não é ela, fala, não, alguém que fez. Então você vê que o descaso é grande, né, no geral, mas a princípio a gente vai... As 3 maiores vertentes canalizadas, sai atrás do shopping e está com esgoto. Desculpe cortar o seu Manuel, mas existe por parte, tanto do... Vamos né, pegar todo mundo, né, a prefeitura, Sabesp, vocês vereadores também, que contribuem diretamente nisso, algum projeto para que a gente evite esses casos. Você falou do Ribeirão, né? Às vezes eu ando de bicicleta naquela região e realmente você sente o cheiro e a água vai desembocando no Itapetininga. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, há muitos anos atrás a gente fez uma reclamação, meu pai até colocou no jornal, coisa bem do passado. E o que a Sabesp alegava é que essas redes eram antigas e estavam abaixo da calha do rio, eles não tinham como pegar. Não sei a realidade disso, não sei. No site da Sabesp consta que 95% do esgoto de Itapetininga é captado. 90%... Captado ou tratado? É captado, 90% tratado, 55% de aproveitamento. Isso é o que consta lá. Mas a gente sabe que não é. Como que você fala? 90%? Se você entrar no site do Vilar. Captado, 90%... É um número, né? Se fosse verdade, seria excelente. Né? No site consta isso. E eles são uma empresa, né? Como eu acabei de falar, eles têm autorização para fazer essa pesquisa, então nós temos que acreditar, até que uma CETESB mostre o contrário.
Nessa relação, não falta às vezes transparência de você, né, dados técnicos mesmo, né? E você acabou de falar que você como vereador não pode ir em algumas áreas, imagina. A gente não tem muito acesso, cara. Não tem coisa que a gente descobre como vereador, a gente quer, mas não consegue. Marquinhos, vou pedir licença para você, acho que temos mais um telespectador na linha, vamos ver. Alô, boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Manuel. Queria primeiro parabenizar você, Maurício, pelo programa. E tô entrando aqui para falar com o Marcos Silvério, vereador, que é meu irmão, né? O Manuel Silvério. Eu queria lembrar vocês, né? Especificamente do que a Samarco fez com o Rio Doce. Né? Nós tínhamos a Vale do Rio Doce, um dia tirou o doce do nome e depois tirou o Rio Doce de nós, né? Mas o que eu queria lembrar e fazer comparativo com o que aconteceu no Rio Tapetininga. Claro que a proporção aqui foi muito menor. Deus ajude. Mas tá eu ruim penso escutar, cara, não tô conseguindo entender o que você fala. Isso. A caixa tá ruim. Marcelo, tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Melhorou, agora tô escutando lá no fundo lá. Pode Fala agora. Repita de novo, por favor, Marcelo. Conseguiu melhorar? Não, tira essa aqui, deixa de lá só. Eu estava querendo dizer, né, que a Vale do Rio Doce, né, quando adquiriu a Samarco e quando a Samarco causou um problema gravíssimo no Rio Doce, né, e queria comparar esse acidente com o Rio Tapetininga, que ocorreu aqui, claro que com as devidas proporções, aqui numa proporção muito menor, né, mas a empresa Samarco foi obrigado a pagar indenizações, a empresa Samarco foi obrigada a pagar multas, né? Mas, além disso, existem processos civis, processos administrativos, processos pessoais contra pessoas. Porque eu acho, né, que aqui em Tapetininga, a empresa teve um acidente e esse acidente prejudicou o rio. Mas tem alguém, desculpa falar, eu não sei quem é, portanto eu falo sem nenhum problema ético para isso, mas tem alguém incompetente dentro da empresa que seria responsável para que isso não acontecesse. Seja um técnico, seja um engenheiro, seja quem for. Alguém que, em minha opinião, também deveria ser punido, né, pela justiça. Não só a empresa, mas estas pessoas que não têm o compromisso com o Rio e talvez não tenham compromisso nem mesmo com a própria empresa. Então, eu gostaria que o Marcos comentasse um pouco isso também aí, tá? E um abraço para vocês e parabéns pelo programa. Marcelo, muito boa a sua colocação. Passo a bola para você. Na verdade é o seguinte, com certeza o erro é um erro físico de alguém, né? Como eu falei, ficou um estoque parado. Cadê o controle do estoque? Quem é o cara que controla o estoque? Estava vencido o leite? Como é que o cara deixou no estoque o leite vencido? Venceu, já fosse para a piscina de captação, né? Eu até perguntei para o técnico da CETESB, falei assim, viu, não correria o risco de repente esse tratamento na piscina de tratamento deles ser caro, ser um negócio custoso para eles e de repente ser viável, que deixe vazar o leite e nós pagamos a multa, é mais barato? Eu não sei, a gente não sabe a cabeça de cada um. Aí o técnico da CETESB falou que não, que a piscina de tratamento funciona constantemente, então não teria problema para eles. Mas realmente, alguém deixou esse estoque lá, alguém tem que ser punido. A CETESB, ela vai punir diretamente a empresa, porque a responsabilidade da pessoa física dentro da empresa fica a cargo da empresa, né? Porque como é uma empresa, você responde juridicamente, né? Mas eu entendi, eu acho que também que o Marcelo ele falou, por exemplo, isso não teria que ter sido planejado conforme a planta ali do então foi, eu lembro que eu falei para você, nas outros barracões todos têm, porque a ideia é que não tivesse esse estoque. Daí onde que está o erro? O erro está ter parado o estoque.
Então não pode parar. Daí uma das propostas do cara da CETESB vai ser que refaçam também esse escoamento ali nesse barracão. Então isso não pode deixar acontecer. Mas realmente a pessoa tem que ser punida, né? Só que o que a CETESB faz? Por exemplo, eu trabalho numa empresa, na minha academia. Eu vou lá, um aluno meu machuca um outro aluno, né? Quem vai responder judicialmente vai ser a empresa. Naquele momento, a empresa é responsável por aquele professor. Né? Eu, como empresa, sou responsável por aquele professor. Eu, proprietário da empresa, que vou justificar. Nesse caso, a empresa, ela que vai responder pelo funcionário, porque o funcionário estava em serviço. Né? Então, tem erro? Lógico que tem. Só o fato de deixar um estoque parado, vencido, já está errado. Isso aí venceu, já era para ter ido para a piscina de captação e não tinha que ficar lá. Mas aí, trazendo dentro desse raciocínio do Marcelo, por exemplo, no caso da Samarco, os técnicos do Ministério do Meio Ambiente também foram e viram o que aconteceu. No caso de Itapetininga, por parte do Executivo, teria também que a Prefeitura manifestar o responsável, entender o que está acontecendo, então, abrir, quem sabe, uma investigação? O que eu acho que eu comecei a entender agora a ideia. A ideia é que tivesse sido punido, por exemplo, vamos lá, quem vai dar o laudo que autoriza, a CETESB. Sim. Então, quem foi o cara da CETESB que autorizou que aquele barracão tivesse daquele jeito? Aí esse cara da CETESB teria que ser punido. Concordo. Né? Só que daí vai vir a outra história, que é o que o pessoal do CETESB me falou, que foi o seguinte: o barracão não era para ter aquele estoque parado. Entendeu? Então, de repente, no processo, o barracão não poderia ter outro estoque. Né? Aí a responsabilidade volta para a empresa que não deveria ter tido. Se foi autorizado que ficasse estoque parado lá pela própria aprovação da CETESB, aí é lógico que quem aprovou tem que ser responsabilizado também. Isso não tenho dúvida. Maravilha. Isso com certeza judicialmente acontece. Maravilha. Antes de a gente continuar o nosso bate-papo aqui com a família Silvério, vou aproveitar aqui então e chamar você que está querendo comprar o imóvel, você que está querendo locar o imóvel. Jackson Nunes tem as dicas para você. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jacksonnunes.com.br. Jackson Nunes Negócios Imobiliários, garantia de bons negócios sempre. Voltamos de Itapetininga com mais um bloco aqui do programa Telescópio. O Marquinhos deu uma ideia aqui, né? Eu acho que o primeiro participante que ligou, que é o Marcos, a gente pede para que ele retorne a ligação. A gente teve um probleminha técnico, nós da TV estamos nos adaptando ainda a algumas coisas aqui. Então, para que ele refaça essa pergunta e também a gente consiga responder, né, Marquinhos? Até porque ficou estranho, né? Fica parecendo que ele não queria responder. Eu não sei nem o que ele perguntou direito. Então, se ele pudesse ligar de novo, é legal para mim poder, né, responder e ver o que ele estava... Qual que era a citação dele. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa para você, ainda nessa área do meio ambiente. Mudando agora, a gente estava falando de rio, agora vamos falar de árvores e vamos falar sobre arborização da nossa cidade. Eu me recordo um tempo atrás, um amigo de São Paulo que esteve aqui e ele já tinha vindo outras vezes e uma das reclamações dele é a seguinte, que Itapetininga faltam árvores, ele percebe uma cidade do interior, faltam árvores. Como que você vê essa questão dessa falta de um projeto de arborização? Isso vai trazer muitos benefícios, como a melhoria do microclima. A gente tem alguns problemas, né, pontuais que a gente pode falar nesse sentido no urbano. Por exemplo, quando a gente tirou a Praça dos Amores lá e foi refeita, não tem uma árvore na praça. Aí você pega os idosos sentados na praça, não tem uma árvore para tomar uma sombra. Então é difícil mesmo, né? A Doutor Lobato, quando fizeram o novo calçada lá, as árvores não tinham árvore, as pessoas iam andar. Então realmente precisa, né? Não só nesse sentido, limpeza, poluição, ar, tudo você muda, né? Visualização. Então precisamos sim um plano de arborização bem montado na cidade. Há muitos anos atrás teve
um secretário que foi o cara que mais plantou árvore na cidade, ele era todo orgulhoso disso, mas ele plantava árvores erradas, árvores que não deveriam ser plantadas nas calçadas, que além de destruir a calçada, entupia bueiro, entupia vazão. Então tem que ser um negócio bem planejado, né? Árvores próprias, árvores específicas. Até a gente está com um problema sério, que é o seguinte, você falando nisso, eu vou tocar num assunto, já passo para o Mané falar que ele vai... Então, guarde isso, eu acho que nós temos mais um telespectador, porque só para não deixar esperando na linha. Tá bom. Alô, boa tarde. Quem que é? É o Mário Antônio novamente. Não. Mário Antônio. Marcos, obrigado por você retornar a ligação. A gente teve um probleminha no áudio, vou pedir agora então para que você faça a sua pergunta. Pode contar comigo. O negócio é o seguinte... eu tive lendo no jornal esses dias que 53% da população de Itapetininga encontra-se em estado de pobreza. Eu vejo também que a prefeitura de Itapetininga tem muitos projetos, muitos estudos, só que nunca sai do papel, nem o estudo e nem o projeto. Você não acha que existe uma grande falha dos vereadores não serem realmente dedicados, esforçados, batalhador, trabalhador, para poder fazer essa cidade girar? Porque eu acho que tem vereadores até bons, mas acredito que a maioria não serve para nada. Eu acredito, na minha opinião particular, porque eu tenho assistido de vez em quando debate na Câmara. Eu vejo um debate sem sentido, sem análise, sem vida, sabe? Uma perda de tempo, desgaste. Eu acho que os vereadores precisam tomar uma decisão mais drástica, mais enérgica com relação à prefeita, que também está parada, porque eu votei nela, mas o meu voto ela não pega mais, de jeito nenhum. Porque eu fiz uma comparação seguinte. Itapetininga tem 245 anos, com mais ou menos o tempo de Sorocaba e o tempo de Campinas. Compare as três cidades e veja como está Itapetininga com o mesmo tempo de vida que tem as outras duas cidades. Quer dizer, nós não estamos andando, nós estamos regredindo, entendeu? E a cidade é cada vez mais desfalcada, sem emprego, sem indústria, sem nada, rua com buraco, mato por toda a cidade. Olha, as praças com os luzes sujos, mal acabada, banco mal pintado, aquela praça que tem em frente à igreja azulzinha lá, que eu não sei, porque eu não sou daqui, sou de São Paulo, estou morando há pouco tempo aqui. Eu vejo que tem os lustres lindos e maravilhosos, poderiam estar funcionando, não colocar um poste alto, caríssimo, entendeu? Eu acho que é falta de estrutura, a parte administrativa, os secretários, diretores e alguns vereadores. A prefeita nem se fala, o caos que ela está deixando a cidade. Desculpa, mas eu tenho que falar, porque senão, bicho, nós vamos continuar regredindo, não é esse o meu objetivo. Mas desejo boa sorte e bom trabalho. Obrigado pela sua participação. Aí, Marcos, você queria vamos lá, Mário, muito obrigado. É Mário, né, que eu vi, Mário Antônio. Isso. Eu agradeço a ligação sua, agradeço a participação, agradeço de você retornar a ligação para a gente poder tocar nesse assunto que realmente é muito importante. Itapetininga está numa situação bem difícil, tá? Aí você vai falar assim, putz, só Itapetininga? Não, todas as cidades do estado de São Paulo, todas as cidades do Brasil, né, tá tudo sem dinheiro, temos que trabalhar com caixa abaixo. Aí acontece uma coisa que teria que ser feita, que são gestão de pessoas, né? Pessoas que trabalhem e tenham vontade. Estamos trabalhando em Itapetininga? Estamos. Da maneira que deveria? Eu particularmente acho que não. Eu acho que a ação do Poder Executivo tinha que ser maior, sim. Nós precisamos de mais participação, precisamos ver o pessoal trabalhando, não só ficar colocando no jornal, na televisão e em rádio, tá? Eu tenho reclamações pessoais, eu já tive... Eu tô tipo assim, Marquinhos, você é oposição? Todo mundo fala isso, Marquinhos é oposição. Cara, eu sou oposição a projetos que eu acho errado.
Se eu acho que está errado, eu sou oposição. Acabou. Não sou oposição à prefeita, tanto não sou oposição à prefeita, que essa situação da gente tentar trazer as empresas coreanas para cá é um contato que eu tenho há muitos anos. Marcos Tadeu tem me ajudado nisso, que é um parceiraço meu lá na Câmara, principalmente nesse sentido das empresas coreanas virem para cá, ele me ajuda muito. E eu tenho levado a prefeita, temos feito contato, a gente quer trabalhar junto, mas em alguns momentos fica difíceis, né? Por exemplo, vamos voltar a falar da cidade. Eu a vida inteira fiz trabalho social, instituições, aí a gente pega aí, a IPAM fechou. Tá? 23 anos de instituição, 17 anos que eu trabalhava como voluntário, eu dei aula alguns anos voluntário, depois um aluno, eu sempre vai passando, porque eu preciso envolver os alunos com a comunidade. É importante o aluno saber o valor da arte marcial, né? Para quem não sabe, eu sou mestre em arte marcial, é rápido que dou. Quando fechou a IPAM, teve uma maior briga, várias pessoas, fechou, eu preciso ir lá, tal. Aí eu pergunto, o que você fez para isso? O que você fez por isso? Eu fiz o seguinte, meu aluno, o Lucas Carlos, que é aquele da muleta, que vocês já devem ter visto em algum lugar na TV, tá? Ele era o último professor que estava dando aula na IPAM. Todas as crianças da IPAM que faziam parte do treinamento estão treinando com ele na academia. Eu cedi um horário na academia para eles. Tá? Por que isso? Porque as crianças não podem parar, o trabalho não pode parar. Mas você acha que esse caso é um caso pontual, mas muito legal da gente exemplificar. Você acha que a prefeitura poderia ter agido de forma direta para evitar o fechamento dessa empresa? Independente, a gente sabe que houveram problemas administrativos, mas a prefeitura poderia ter falado, não, vamos um ponto final aqui, mas vamos começar aqui um outro parágrafo. Você acha que você tem que ser isso? Isso, na verdade, poder executivo. O poder executivo, ele executa, você entendeu? Então, o que acontece? A instituição fechou, a instituição parou. Ela teve um problema administrativo, teve um problema muito sério, coisa que nunca aconteceu com as irmãs, mas uma pessoa específica lá dentro fez uma coisa muito feia e acabou atrapalhando o seu trabalho, a instituição fechou. Ponto final. Vamos para a próxima linha. Cadê as crianças que estavam sendo atendidas? Cara, o Poder Executivo tinha que ter feito alguma coisa. Não tinha como manter a instituição porque o processo era sério. Tá, então faz-se outro projeto, mas continua mantendo as crianças atendidas. Essas crianças atendidas estão na rua. Você quer outro projeto, outra coisa fácil? Você quer o João do Tigre? Com aquele puta trabalho social que ele tem com as crianças. Ele mantém, sei lá, quase que 150 crianças em trabalho social que ele faz voluntário com o time de futebol. Essa semana ele estava na Câmara correndo atrás de apoio porque ele precisava levar as crianças a jogar bola num campeonato que está tendo em Alambari e não tem apoio. Você entendeu? Para ser sincero com você, o apoio foi pessoas. Tá? Posso até citar o Coronel Pintor e alguns vereadores que ajudaram como pessoa física. Você entendeu? Mas ali o poder... Não uma política pública. O poder público tem que estar fazendo isso. Pô, quantos anos faz que você sabe que o João do Tigre trabalha contigo? Desde... Você entendeu? Tô com 34 anos, desde moleque. Inclusive ele tá como suplente, primeiro suplente da nossa... ele teve 1.050 votos. Um cara que conseguiu voto andando de bicicleta. Você entendeu? Sem apoio de ninguém. Vem falar pra mim que apoiou, que ele não teve apoio. Agora, eu vou fazer uma pergunta pra gente ir pro intervalo. Só pra completar. Então, o que acontece? Esse tipo de problema não está acontecendo só aqui, está acontecendo em várias áreas. Os setores que ajudavam as pessoas mais carentes estão parados. Você entendeu? Está tendo ação? Está tendo. Estamos fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Esses dias inaugurou a reinauguração do CRAS ali e do lado... Raiz. Raiz. Estava lá, projeto Raiz. Legal, muito bom. Então, estamos fazendo algumas coisas. Mas eu acho que a ação tem que ser maior. Cara, faz o seguinte, você pega um câmera seu e leve à noite no antigo prédio de vocês lá. Tem um poste bem na frente, porque eu moro naquela rua. Tem um poste bem na frente da TV, que é onde era a TV, que já está há quase 2 meses com a lâmpada apagada. Tá certo? Eu já fiz 3 requerimentos para tocar aquela lâmpada. Marquinhos, agora é lâmpada que não tem. Agora não tem funcionário. Agora o caminhão está parado. Isso não está acontecendo aqui, está acontecendo na cidade inteira. Vocês saíram de lá, cara, a TVI virou o lugar de morador de rua. Vocês estavam lá, já tinha morador de rua. Sim. Aqui, agora não, eles tomaram conta inteiro lá. Então o que eu estou falando? Cadê uma ação em cima dessas pessoas para voltar essas pessoas para a família?
Você entendeu? É difícil, mas tem que acionar, ficar parado não adianta. Você entendeu? A gente fica segurando para não ficar reclamando da prefeitura, porque a gente tem que dar o tempo de andamento, mas chega uma hora que você... Pô, cara, você entendeu? Vamos falar do trânsito de Itapetininga? Vou falar também. Você entendeu? Não, só vou fazer uma brincadeira antes de você começar, vou falar assim, sabe qual que é o comentário na minha rua já lá? Que o trânsito de Itapetininga tá virando a prefeitura do labirinto. Vamos transformar o trânsito em labirinto, sabe? Vamos brincar, agora eu mudo aqui, não deu certo, eu mudo aqui, vira pra cá. Saia eu ponho você ali na padaria Barão e vou pedir pra você ir naquela farmácia que tem na frente da Igreja das Estrelas. Você consegue ir? Não. Você vai passar a primeira rua que não sobe, você vai passar a segunda rua que não sobe, você vai passar a terceira rua que também não sobe, aí você vai virar lá na esquina de cima, depois da praça. Aí você vai subir à direita, você entra naquela rua que seria da Docelândia. Só que daí ela só sobe um quarteirão. O outro quarteirão é contramão. Aí você vai ter que virar pra direita, por trás da igreja, subir pra esquerda, virar pra... Tem cabimento isso, cara. Daí você vai falar pra mim que não é uma loucura esse trânsito nosso? É uma loucura, tá uma loucura. Eu acredito que tem ruas que foram mudadas, que ficaram boas. Tem ruas que precisam mudar, tinha ruas que... Mas tem lugar que você não tem que mexer, cara. Tem lugar que você tem que fazer outra atitude. Tem coisas mais fáceis de fazer e os caras, em vez de tentar melhorar, tentam piorar. Eu não consigo entender isso, cara. Eu preciso continuar nosso bate-papo aqui com o Marquinho, mas eu vou chamar aqui o nosso primeiro intervalo. Fique conosco, é rapidinho, 15 segundinhos, voltamos já. Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio, muito legal. Eu queria qualquer dia fazer um programa só dos intervalos, as coisas que a gente faz no intervalo que continua, a gente dá um sai do ar, é coisa feia, né? Fazer um programa só dos intervalos. Ai, caramba. Mas aqui você está falando do trânsito. Deixa eu... Continue. Vou deixar bagunçada a história nossa aqui, antes de eu falar do voltar no trânsito, que era outro assunto aqui, na hora me pintou aqui, mas voltando a falar que o senhor Mário lá comentou com a gente, né? Por exemplo, a gente tem lá no Taboãozinho o Cesim. Sim. É uma instituição fantástica, um trabalho que eles fazem com as crianças, acompanhando as famílias, é assim que faz o trabalho. O trabalho que eu faço com as crianças na academia, né, que todo mundo pensa assim, o trabalho voluntário do Marquinhos, vai lá, os alunos dão aula e vão embora para casa. Não. A gente vai lá, dá aula, ensina a cidadania, não é só levantar acompanha os pais, eu vou conversar com o pai, eu levanto o que está acontecendo na casa, ajudo. Na verdade, o processo tem que ser contínuo, não é só, né, jogar e esperar acontecer. Então, é certo. E nós temos várias outras instituições de Itapetininga que trabalham e fazem muito bem esse trabalho, tá? Mas eu acho que falta um pouco mais, assim, um apoio mais firme, um apoio mais intensivo, né, um acompanhamento melhor. Por exemplo, você tem vou citar um outro nome aqui, que eu quero bem pra caramba, que é o Negão da Capoeira, né? Reginaldo. Ele tem um trabalho fantástico com as crianças também. E esse tempo atrás ele estava reclamando para mim da quadra lá do Taboãozinho, que não tinha nem condição, não tem cobertura, tudo aquela, né, a escola não funciona, as quadras, o cara tem que dar aula no meio num campo de terra. Então, tá, daí você vai reclamar para querer ajudar ele fala, puta, Marquinhos, não reclame, cara, que já tá ruim, se você reclamar vai ficar pior, porque daí vão me perseguir, entendeu? É a ideia que as pessoas têm. E o trabalho que ele tem essa, cara. Pra ser sincero pra você, era pro poder público tá lado nele ali, cara. Tá bonzinho, é um lugar que não tem uma praça, né? Entendeu? Ele fez um evento aqui em Itapetininga, o Negão, cara, trouxe o Mestre Camisa pra cá, pô, um negócio inédito, né? O Mestre Camisa é um ícone da capoeira, né? Mundial, cara. Entendeu? Até ele me deu um livro com dedicatório legal pra caramba. E daí no evento todo mundo, eu fiz, eu participei, eu fiz. Não, quem fez foi o Negão. Entendeu? A Secretaria de Esporte apoiou dando o ginásio e estamos lá. Né? Não teve um apoio intensivo de falar, puta, eu vou pagar os troféus, vamos ajudar a trazer o mestre, eu ajudo pagando o mestre. É um evento para a cidade. Você entendeu? Quantos alunos tinham lá da cidade e de toda a região? Você está entendendo? Então esse tipo de coisa que a gente fica chateado, né? Uma pessoa que está ativa, né? Citei só em 10 minutos, citei 2 pessoas importantes que fazem trabalho social voluntário
e não tem um apoio devido que deveria, né? O Negão, por exemplo, que eu falei para você também do Tigre lá, do Tigre Paulista, né, o João do Tigre, ele está desesperado para conseguir um vestiário, um banheiro no campo dele lá. Não tem, filho. Deixa eu perguntar para você. Você falou do trânsito, marquei várias coisas para falar aqui com você. Acho que vamos ficar até 6 horas da tarde hoje batendo papo. E o seu Manuel gritando. Deixa eu perguntar para você sobre pelas redes sociais há bastante reclamações, inclusive a TVI está fazendo uma matéria especial amanhã com o nosso novo repórter aqui, o Luiz Ramos, né? Ah, legal. Relacionado ao aumento da área de Zona Azul. Isso não pode vir de uma certa forma prejudicar o comércio, principalmente se a empresa que ganhar, ela ganhar com esse valor máximo, que é de R$ 2,50? Na verdade eu questionei isso também, sabe? Algumas coisas a gente fica meio apreensivo, né? Como que vai ser feito. Mas o princípio do projeto, ele vale a pena, realmente é valoroso, porque assim, a ideia é que não fique, por exemplo, eu vou no centro, estaciono meu carro, e meu carro fica o dia inteiro parado lá, eu não deixo que aconteça o fluxo de carro, né? Ninguém mais estaciona. Então você colocando a Zona Azul, realmente você obriga o cara a estacionar e sair. Então todo momento você está abrindo vaga para que venham pessoas. No projeto, tem até a digitalização do negócio, você poder reservar a vaga no determinado horário, né? Você saber que vaga tá, que vaga não tá. Não sei onde vai funcionar isso de verdade, mas no projeto ele é limpo, tá? E a questão do valor, R$ 2,50 realmente seria muito alto. Mas é um valor para licitação, cara, entendeu? É um valor jogado para que as empresas venham. Então ali seria o valor máximo. Então praticamente seria impossível o valor máximo. Que 10 empresas vão dar o mesmo valor, então alguma outra empresa vai dar um valor mais baixo, e vai ser contratada a empresa que der um menor valor pelo mesmo trabalho, entendeu? Então vamos falar assim, no projeto, o que está colocado é bom, não deixa de ser bom. Mas aumentou várias vagas na cidade e tal. O estudo, tá? Vou pôr uma aspa bem bonita assim, ó. O estudo que a secretaria fez seriam as áreas onde precisa maior fluxo de movimento, tá? Quais seriam essas áreas aí? Então, lá saiu uma lista com as ruas. Não, as ruas eu sei, mas, por exemplo, a Virgílio inteira tem esse movimento? Eu acredito que não. Não, com certeza não. Temos mais, vou cortar você de novo, mas tem que cortar porque quem manda é o telespectador. Com certeza, é o que nós queremos. Mais o telespectador na linha, boa tarde, quem fala? É a população que manda. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Maurício. Luiz Cacheira. Ô, Cacheira, tudo jóia? O Cacheira não tem uma sessão que ele não esteja lá, cara. Você acompanha todas. Cacheira, não dá pra perder, nós temos que acompanhar tudo que ocorre na cidade. É isso aí. Marquinhos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando, deu uma cortada em relação a esse negócio da Zona Azul. Pelo que eu escutei por aí, que parece que realmente não tem empresa interessada, né? E me diz uma coisa, mas o que mais, assim, preocupa e a população quer saber, o asilo, que boa parte dessa renda vai para lá, né? Desculpa se você já, como eu te falei, deu uma cortada na transmissão, não sei se já foi falado sobre esse assunto. E também, em relação às vagas, Marquinhos, tem colegas nossos que, inclusive, já chegamos a colocar automóveis na rua, como uma Santana Quantum, e ela ocupa 2 vagas pelo tamanho da delimitação de vagas na cidade. Ou seja, isso precisa ser revisto. Quem tem uma caminhonete, uma Ranger, tem uma Santana Quantum, sabe, fica inviável parar o automóvel na cidade, entende? Não sei se você já chegou até a ver postagem minha sobre isso. Você fala o tamanho da vaga não cabe. Da limitação, exatamente. Caramba, eu vou falar pra você que eu não reparei nisso, que meu carro é pequeno, cara. Mas agora que você falou, eu vou começar a reparar nisso também. Porque, veja bem, o nosso colega Bianchi, ele tem uma Santana Quantum. Ele vai parar no centro, ocupa uma vaga e mais uma vaga da frente, porque foram mal delimitadas as marcações, compreende? Entendi. Então, isso precisa também ser visto, né? É uma dica aí, que inclusive até já tem postagem a respeito disso. Mas, foi essa a minha pergunta sobre o asilo. E quinta-feira de volta na sessão, né, meu irmão? Vamos tá lá. Vamos lá, vamos junto, qualquer coisa aí. Um abraço a todos. Tivemos lá de novo, né?
Acabou Opa! o recesso, viu, Cacheiro? Você pode voltar que agora acabou o recesso. Aham. É isso aí. Grande abraço a todos aí, telespectadores. Cacheiro, obrigado. Obrigado pela participação. Então, essa do tamanho da vaga, eu vou ser sincero para você, que estacionando o carro, a gente realmente vê que às vezes um carro fica meio em cima da linha, ficava meio ruim de estacionar. Mas eu não tinha percebido isso, realmente vou ter que dar uma olhada nisso e questionar. E a questão das ruas, Maurício... A questão do valor que era passado também para o asilo. Então, na verdade, não está isso no contrato, eu não sei como que vai funcionar, mas nas últimas Zona Azul já não estava mais indo para o asilo, já tinha tido um corte por alguma questão, eu não sei dizer qual que era. Eu até precisava levantar para poder falar com mais firmeza, mas eu sei que o asilo já não estava mais recebendo a Zona Azul. Agora vamos supor, né? Dentro também desse raciocínio do Cacheiro, aproveitando o gancho, ele falou que não há empresas interessadas em participar. Não seria para a prefeitura, já que ela está ampliando, até eu estava batendo um papo com o jornalista, com o Luiz Ramos aqui antes do programa, daí ele estava falando que atualmente são, sem contar, né, essa nova área, são quase 402 vagas. Vamos colocar aqui com essas novas áreas que sejam mais 200. Isso gera um valor. A gente não vive um momento conturbado. Não poderia esse valor, pegar esse valor, a própria prefeitura assumir isso? Na verdade a prefeitura não pode ter lucro, né? Então não poderia porque não pode ter lucro. Tem que ser uma empresa, né, outra empresa para fazer isso. Mas não seria um imposto isso aí? Não é um imposto sobre... Não é imposto, né? Porque você faz cobrança local, né, Maurício? Isso aí acaba sendo taxado. Eu acredito que poderia, de repente, aí eu já não sei também legalmente, precisaria ter um estudo melhor, para as instituições, né? Como você falou, se uma parte ia para o asilo, de repente uma outra instituição falar assim, não, eu quero assumir. Né? Seria legal. Aí seria um negócio que eu acho que seria plausível e viável, né? Porque realmente precisamos. Itapetininga, como o Mário falou no começo da entrevista lá, ele perguntou pra gente, né? Itapetininga está passando uma situação bem difícil. A quantidade de moradores de rua, quantidade de pessoas desempregadas. O Codorna está lá com quase 1.000 currículos que a turma deixa para ele lá pedindo emprego. Que tá difícil mesmo, cara. Várias ações são tomadas. O Mário falou assim, tem um monte de projeto, eu não vejo ação. Na verdade tem vários projetos em ação e alguns só no papel mesmo, né? Mas não seriam esses projetos, mas, por exemplo, no caso, apenas para apagar incêndios e não projetos a médio e a longo prazo que venha transformar essa realidade? Vamos dizer assim, esse RAIS lá, o projeto RAIS lá que a secretária abriu agora lá, né? Se você vê a ideia do projeto, é excelente, cara. Entendeu? O morador de rua ele pode ir lá, ele vai tomar banho, ele vai ter roupa para ele trocar, tem uma lavanderia para ele pode lavar as roupas dele lá, entendeu? Aí ali eles vão encaminhar para cortar cabelo, fazer barba, entendeu? Eles dão preparação, curso, fazem currículo. Então eles realmente, o processo é feito para tentar reinserir essas pessoas no mercado de trabalho. Vai acabar os moradores de rua. Vem para tomar banho e tomar, vamos se mudar tudo em Itapetininga. Quase isso. É que, na verdade eu só... Aí é opinião minha, tá? Não tô nem falando... Eu acho que é difícil, cara. É bem pessoal mesmo, né? Uma pessoa olhou e falou assim, mas ele é morador de rua, Marquinhos, ele tem que entender que ele tem que tomar banho. Cara, se ele já é um morador de rua, que já está há tempo na rua, é porque ele já não vive mais essa questão social nossa. A questão social dele é diferente. Deixou cara. Alguns valores, né? Ele deixa de ter fatores. Eu vi uma reportagem uma vez, porque minha esposa é professora na PAI há 23 anos. Então eu participo de vários cursos com ela e tal, né? E existe uma pesquisa que foi feita que os moradores de rua, num determinado tempo, ele se torna a viver um mundo como se fosse o mundo de um autista. Ele vive aquele mundo dele, ele está aqui do seu lado, mas você não existe para ele. Entendeu? Foi tanta reprovação. Então como é que você vai pegar esse cara que não... Eu não estou nem aí com o meio social. Minha preocupação é eu conseguir pegar esse pedacinho de pão e pôr na minha boca. Né? Eu estou correndo atrás de achar... E eu vou obrigar o cara a tomar banho...
Então, quer dizer, eu acho que o processo tem que ser um pouco mais lento. Primeiro acolher, dar um lugar para ele dormir, de repente, dali você vai selecionando. É um trabalho muito difícil. Difícil mesmo, não vou falar assim, é um negócio que é só... Não é só fazer. Né? Mas eles estão... O projeto RAIS é um projeto bem legal. Eu não sei o quanto ele está abrangindo. Tá? Eu tive na Câmara lá, teve vereador que fez um comentário um dia que teriam quase 500 moradores de rua, hoje em Itapetininga, mas o pessoal do RAIS lá me falou que só tem 70. Eu acho que tem coisa errada nessas medidas. Essa matemática, tá bem diferente a matemática de um com o outro, cara. Eu tive um tempo atrás com aquele pessoal da igreja que entrega sopão à noite, eles falaram que é muita gente. É muita gente. Antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, sei que esse horário... Eu misturei falando do meio ambiente, trânsito... Não, vamos andando, mas tem que ser assim, uma salada, né? Salada. E falar em salada, Marquinhos, deixa eu aproveitar, já que você falou em salada, eu estou com fome, esse horário de almoço, eu queria dar uma dica para você aí de Itapetininga. O Marquinhos com certeza já foi lá no Vila... já foi lá no Cássio, no Vila Rosa, ia falar Vila Rica no Vila Rosa, que ali Vila Rosa, o melhor restaurante aqui de Itapetininga. O Cássio tem uma dica para vocês. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes, massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie, Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. Voltamos aqui para o nosso bate-papo. Deixa eu aproveitar agora, Marquinhos, descanse um pouco a voz. Vou deixar o seu Manuel... o seu Manuel aqui, ele que manda, sempre participa conosco. Sei que também o seu Manuel é uma pessoa muito antenada, é um jornalista também, porque escreve coluna em jornal e está sempre ligado aos problemas dessa cidade. Seu Manuel, quando que o senhor começa a escrever para os jornais aqui de Itapetininga? Eu desde 1980 eu escrevo para jornal. Já escrevi para quase todo jornal. Inclusive eu já tive coluna no Cruzeiro do Sul e já escrevi também para o Estadão. Essa veia jornalística vem como? Era longe e difícil. O jornal de Itapetininga eu escrevi para todos eles. Agora, o que eu queria contar é sobre a mudança de trânsito. Mudança de trânsito, jogaram todo o trânsito em cima de uma creche. Criançada sai da creche, não pode atravessar a rua. E o Tardelli, quando foi prefeito, desviou a rua de uma árvore. Fez uma curva lá perto da prefeitura, para não cortar a árvore. Entrou o Roberto Camargo e cortaram. Ficou a curva lá. Só isso que eu tinha para contar, dona. E como é que o senhor vê essa questão do meio ambiente? Também outra coisa que nós estávamos falando, sei que o senhor é bem ligado, essa questão, por exemplo, das árvores aqui da cidade. A gente sabe que corta, por exemplo, a Praça dos Amores, estamos sem nenhuma árvore. O senhor acha que tem algum projeto? Qual é o nome daquela avenida que desce para o Jardim Itália lá? Cortaram todas as árvores que cobria tudo lá e plantaram grama no lugar. Grama de Jadeira? É. Plantaram grama. Tá bom. Era sombra para subir, que a gente pegava aquela subidão para subir a pé. Você saía pela sombra, agora vem por cima da grama. Difícil. É coisa que acontece na Itapetininga. O Marco falou do secretário que plantou bastante, mais de 5 mil. Ele plantou mais de 30 mil árvores, só que plantou errado. Aristeu Correia de Moraes. Foi Aristeu. Muito bom. Muito tempo atrás. Conheci muito ele, mas muito ele amigo. Tentou, ele pelo menos tentou. Mas Peruna, né? Ele plantou. Uma vez eu vi ele cortando uma árvore na frente da Itacã. Aí eu falei para ele, senhor Aristeu, o que é isso, cortando árvore? Ele falou, já plantei mais de 30 mil, será que eu posso cortar uma? Que quieto. Mensagem lá do André Balinti, ele escreve aqui: gostaria de dar parabéns pelo programa e mandar um abraço para o Marquinhos e para o seu Manuel. Essa família faz muito pela cidade de Itapetininga. Um abraço, André Balinti, também a Nathalie, nossa mesa tenista. Com a menina dele, que é uma figura no tênis de mesa também. Agora vamos aproveitar. Não, deixa eu falar, você falou da árvore, cada hora que eu lembrar uma coisinha, eu vou cutucar você.
Por exemplo, nós estamos com um probleminha, né, meio ambiente, blá, 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 sempre é um problema sério, né? Nós temos que nos preocupar muito e de verdade. Mas, por exemplo, uma árvore que era costumeira de se plantar até indicada em alguns casos, são as murtas, né? Aquelas flores aquelas árvores cheirosas, tem a trepadeira também, que é a dama da noite também, é murta. E Itapetininga nós estamos, inclusive eu estou fazendo parte do projeto para erradicar as murtas da cidade. A murta não é uma planta nativa do Brasil, tá? Ela é de fora, então o impacto ambiental é pequeno, mas tirou ela, tem que plantar uma árvore, lógico, é a regra. Mas a murta cria uma praga, eu não vou lembrar o nome, é uma borboletinha, cara, absurdo. E ela destrói a plantação de laranja. Os Estados Unidos hoje chegaram a perder 70% da plantação de laranja lá. Inclusive eles importam hoje daqui. E a nossa plantação de laranja daqui de Itapetininga, né, que pega Itapetininga, a região aí, eles já tiveram um prejuízo de 16% da plantação por causa dessa praga. Eles eliminam, tá com fogo, queima a planta, tem que dar fim. Então foi pedido, tá? Daí a gente acompanhou as grandes empresas, CETESB, IBAMA, tudo que tem que envolver, a gente envolve para saber, e realmente precisava trabalhar. Então você vê que quando a gente fala de meio ambiente, você tem que tomar muito cuidado com o que você vai plantar, né? Eu vou plantar uma árvore aqui, você acaba plantando essa árvore acaba prejudicando o meio em que ela vive, né? Como, por exemplo, nosso querido, não tem itapetiningano que seja nascido aqui que não adore o nosso Parque Mato Seco, né? Não existe cara da minha idade que não tenha ido de bicicleta no passeio ciclístico até o Mato Seco, né? A reserva, o Parque Ecológico São Francisco de Assis, que nós já temos quase 25% dele tomado por aquela taquara que plantaram para poder varrer rua. Quer dizer, quem que é o incompetente que fez uma coisa dessa? Plantou uma taquara que é praga, não é da nossa região também, não é natural do Brasil, plantou lá porque ia usar para fazer muda, só que essa taquara começou a crescer tanto lá dentro do parque que já tomou uma proporção monstruosa. Somente as árvores grandes continuam nessa região, onde está o bambu, tudo que é árvore, tudo que é arbusto, morre tudo. Vira só taquara. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o professor Antônio Carlos, o Galo, e ele tinha falado isso, que eu acho que eu não me recordo antes dele ir embora, isso faz anos já, né? Falou que antes de ir embora do Brasil, de Itapetininga e tal, ele tinha falado para não fazer isso, mas alguém falou que não ia precisar mais comprar o negócio para fazer. É absurdo, cara, absurdo. Quer dizer, a gente tem tanto problema de precisar um plano de arborização municipal, quanto precisa saber o que está fazendo. Né? Maravilha, antes de continuarmos nosso bate-papo aqui, vou chamar aqui rapidinho nosso intervalinho, 15 segundinhos, não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio Cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Voltamos em Itapetininga aqui. Hoje o bate-papo é com a família Silvério, Marco Silvério e Manuel Silvério. Estou aqui visitando aqui os nossos novos estúdios e fazendo esse bate-papo gostoso aí. Legal. Porque você falou no bloco anterior a respeito do Parque do Mato Seco, né? Tem uma pergunta para você. Então, poderia transformar aqui num parque? Maurício, um parque no qual as pessoas vão visitar, faz uma trilha. Nós temos uma briga, cara. Praticamente a nossa vida inteira, eu e meu pai brigamos com isso, cara, com outros vereadores que estavam lá, com outros prefeitos. Na campanha do Roberto Ramalho, a gente não pode esquecer isso, eu sou muito amigo dos dois, né? Tanto do Roberto Ramalho quanto do Barbará. E o Barbará ficou bravo, porque meu irmão apareceu no programa político do Roberto Ramalho, falando sobre o Mato Seco, porque o Roberto tinha prometido que ia tomar uma atitudezinha do Parque Mato Seco. Entendeu? E assim como vários outros prefeitos falaram para nós isso, e ninguém nunca fez nada. A prefeita Simone tem um projeto de que faria alguma coisa no Parque Mato Seco também. Também ainda não fez nada, mas vamos dizer assim, ainda tem tempo, né, para fazer. Existem vários projetos feitos no Parque Mato Seco. Um deles foi feito pelo Grupo GELS,
em 1996. Foi apresentado por Tardelli, tudo, quase que saiu esse projeto. Depois tem um projeto do Fernandinho Rosa, tem um projeto da FATEC e tem um projeto da UAB, tá? Aí até a última discussão que a gente teve, eu tive uma conversa com o Poranga, que ele veio com o projeto e tal, daí ele falou assim para mim, Marquinho, isso aqui tem que fechar só para faculdade, só para pesquisa científica. Eu falei, Poranga, você está fazendo o quê? Licenciatura. Então é o contrário, a gente tem que abrir para as escolas. Eu acho que um parque municipal, Maurício, na minha concepção, ele tem que ser monitorado, acompanhado e tem que ser aberto tanto à população quanto às escolas. Tá? Mais ou menos, devido à proporção, quando você vai ali para São Miguel, lá no Parque Carlos Botelho, você pode ir em tal área, em outra área você precisa de guia, mais ou menos isso. Controle, trilhas marcadas, fechadas, delimitadas, tudo de acordo com o que seria legal, tá? Tanto na lei quanto para se apresentar. Né? No primeiro projeto que a gente tem, eu posso falar do projeto do GEL, porque eu fiz parte da concepção desse projeto, né? A gente dizia, teríamos uma pequena usina elétrica, com um moinho numa cachoeira que tem lá, teríamos o prédio de cima, seria um laboratório científico para poder pesquisadores de faculdades irem lá, porque existem plantas e bichos endêmicos em todo lugar. Na entrada teria uma lojinha que seria ajudar a manter os monitores. Então é um projeto legal, tem trilhas para caminhar, né? Nada de piscina para nadar, piscina não era para nadar, piscina seria só ornamental e turística, entendeu? Então tem várias coisas que podem ser feitas, mas precisa tirar do papel, né? Daí realmente cabe ao Poder Executivo, a gente ajuda os projetos, até tentar verba no Estado, mas pelo que eu sei, a nossa prefeita está querendo fazer sim. Ainda não teve tempo hábil, não conseguiu ainda fechar os projetos, né? Mas é o que ela quer fazer. E eu acho que precisa. Até se falando em Parque São Francisco de Assis, a gente passa a falar em parque de lazer, tá? Eu sou um cara que defendo família, eu acho que família é tudo, tá? Nós não construímos uma sociedade se a gente não construirmos a família, né? Se a gente não estruturar a família. E uma situação que eu tenho é o próprio horto religioso, né? Que teve um convênio da prefeitura com a pessoal da igreja lá, que cedeu o horto, foi feita uma pista de caminhada, aqueles equipamentos ao ar livre e parou ali. Daí eu peguei e comecei a acionar, não, a gente tem que melhorar esse projeto, vamos fazer, porque quando começou a pista lá, os pais iam de bicicleta com as crianças, entendeu? O pai e a filha fazendo caminhada. Então você começa a unir as famílias, pô, ficou legal, o lugar é bom, só que deu 6 horas da tarde, suma. Porque daí virou antro de droga, antro de tudo que você imaginar. Porque tá aberto, o cara pula a cerca, entra pelo muro de trás, é horrível. Então eu peguei e lancei lá, falei, puta, vamos ver, vamos revitalizar a pista, vamos revitalizar o equipamento ao ar livre, vamos fazer um parque ali dentro. Iluminação. E iluminação. Daí o que aconteceu? Quando eu fiz esse pedido, a Secretaria de Obras, quero agradecer ao pessoal da Secretaria de Obras, que esses caras estão trabalhando, vou falar para você, eu vejo esses caras trabalhando de verdade, tá? Eles prontamente, no prazo regimental permitido, que era 15 dias que eles tinham, me responderam, fizeram um levantamento para fazer a iluminação lá. De custos, gastos que precisavam, os postes, daria uma faixa de R$270 mil, tá? Eu acho um valor plausível para realmente iluminar inteiro e a gente iluminar. Você sabe que se tiver muita iluminação, tiver claro, o vagabundo não fica ali. Não estou falando morador, não estou falando nada. Vagabundo eu coloco bandido, traficante, cara que quer ficar no escurinho para não ser visto. Inibe a criminalidade. Inibe a criminalidade. Tá? Daí você facilita que as pessoas possam usar aquilo durante a noite, né? E aí eu estou esperando agora um projeto dos custos que ficaria para arrumar a pista, para fazer um parquinho, para fazer... E eu pedi o contrato que teve dessa concessão, dessa parceria com a... Ainda não recebi. Tá? Eu acredito que hoje parece que ia estar pronto lá para entregar para mim saber como foi feito o contrato, para a gente tentar bolar um novo contrato, um prazo maior, tá? Porque se fazer um contrato de 1 ano, não tem como a prefeitura investir uma verba. Daí seria hipocrisia minha dizer que vai fazer isso, né? Então aí você faz uma concessão maior, um prazo bem maior. Daí há a possibilidade da prefeitura realmente poder investir, porque vai ser um benefício para a população, né? É isso que a gente quer tentar conseguir. Mensagem da galera aí pela internet.
O Rafael Antônio, ele escreve aqui: boa tarde, um lugar que está precisando muito de reparos, não só pelo senhor, mas sim por todos os vereadores, é a rua Júlio Prestes, para baixo da linha férrea. E já a Irene Braga, ela escreve que eu moro na Virgílio de Resende e não tenho garagem, então vai ser prejudicada, já que a rua Virgílio de Resende será também contemplada aí Vamos falar pro Rafael primeiro ali. Rafael, eu vou ser sincero para você, eu posso fazer uma solicitação, uma indicação para que a prefeitura faça o reparo na rua lá. O que eu tenho feito, normalmente eu jogo a indicação, ela não é atendida, já vou ser bem claro, eu posso mostrar para vocês que praticamente todas as indicações que eu fiz, nenhuma nunca foi atendida. Daí eu faço um requerimento, para saber por que não foi atendida, porque um requerimento é um questionamento. Aí com o questionamento eu posso chegar no microfone e falar e expor para a população o que está acontecendo e qual é a razão de eu ter feito aquilo. Daí em alguns casos a gente é atendido, em outros casos não, tá? Cabe ao Poder Executivo querer ou não atender o que o vereador pede, não tem obrigação nenhuma. Por que não é atendida? Justificativa eu não consigo encontrar, cara, assim, as justificativas que mandam pra gente, as respostas, eu devia ter trazido alguma aqui, para mostrar pra vocês que 90% é evasiva, entendeu? Você pergunta uma coisa, responde outra. Teve um vereador lá que perguntou qual é a pesagem, quantas toneladas de lixo estão saindo por dia, responderam para ele, o valor é R$107. Não tem o valor, perguntando o peso. Você entendeu? As respostas são muito evasivas. E a gente fica requestionando. Tá? Agora, quanto a Eliana falar da Virgílio Resende, Eliana, eu vou ser sincero para você, isso é um problema gravíssimo. Eu acho que vamos ter que reavaliar isso a partir desse momento. Porque então, se você for pensar a arquitetura da nossa cidade, principalmente essa área central, grande parte dessas casas construídas aí, tem comércio na frente, 60, não tem garagem, né? Não, realmente eu acho que isso aí tem que ser reavaliado, talvez até pensar em que determinada vaga pertence ao morador, não sei. Não sei nem se há possibilidade legal disso, mas já temos que pensar nisso. O senhor está acompanhando essa questão dessa mudança aí também na área da Zona Azul, seu Manuel? Eu vejo o senhor sempre andando a pé aí, sei que o senhor não vai ter muito problema, mas o senhor percebe aí, o pessoal anda reclamando, o que o senhor tem notado aí? Eu sou contra cobrança. Eu acho que a pessoa sai com o carro, ele estaciona onde quiser, a hora que quiser e como quiser. Eu sou contra cobrança. Mas aí não fica muito tempo lá? Imagina se eu deixar o carro lá o dia inteiro, outra pessoa não vai poder usar a vaga? Mas se o sujeito deixar o dia inteiro, ele anda a pé. Não tem trânsito. Não, Sim. pai, mas se você pega um cara que trabalha na loja Cibelar, ele vai lá e põe o carro dele. 20 funcionários fecharam um quarteirão. 20 funcionários da outra fecharam outro quarteirão. Aí você precisa ir no banco. Vai a pé. Você sai daqui da sua casa a pé e vai a pé até lá. 10 quilômetros a pé. Entendeu? O problema anda, né? O seu Manuel não pode falar porque ele vai a pé. Ele vai a pé. Não, mas uma pessoa normal não iria a pé, pai. Precisa realmente ter essa rotatividade. A única razão desse trânsito é ter a rotatividade. Mas você sabe que o seu Manuel falou um negócio e me veio agora uma outra questão aqui importante, Marquinhos, porque quando a gente está falando você falou para que aumente também a circulação, mas a gente sabe que a mobilidade urbana, quando a gente pensa em transporte público em Itapetininga, a gente vive um momento caótico, né? Então, mas daí mais ainda que você tem que pensar que o cara vai ter que ir de carro, né? Porque o transporte público tá uma vergonha, né? Vergonha absoluta. Tá, tô falando pra você geral. Outro filho meu, o Marcelo... Se você morar nos bairros, você não tem... Ele não vai na esquina se não for de carro. Ele sai da casa dele de carro para... Isso é a população inteira, todo mundo faz isso hoje. Tem quem não faça isso. Mas você pensa comigo assim, você mora lá na Chapadinha. Que horário você tem ônibus da Chapadinha pra cá? Ou daqui pra lá? Você vai ficar horas e horas esperando. Eu vou de táxi. Quanto fica o táxi pra você ir daqui lá? O táxi rotativo não vai lá. Se você mora lá na Varginha? Entendeu? Então realmente tá difícil. Na mobilidade urbana em Itapetininga, eu acho que a gente tem que reavaliar muitas coisas aí, cara, muitas coisas. Eu tenho muitos amigos do táxi, os caras se matam de trabalhar aí também, mas as empresas de ônibus não vêm porque o táxi tomaria o lugar deles e essas brigas constantes, a prefeitura
fica esperando uma resposta. Você acha que, você vê esse problema, essa relação táxi, ônibus, mototáxi, é algo que a gente vê, passa a gestão, começa uma gestão, termina outra gestão, e ninguém resolve essa questão aqui. É um problema que a gente sabe que mexe muito com a cultura do município, mexe muito com diversos outros padrões. É muito difícil. E você acha que isso faz com que, de certo modo, os políticos tenham medo de entrar nessa dividida? Sim. Não é medo. É medo. Acontece o seguinte... mas é um pouco de medo. É difícil, até que ele tem direito, ele já está mais de 10 anos. Direito adquirido? Tem direito para... Não, mas eu não estou só falando mas do uma táxi, hora vai do próprio estourar. ônibus. Como que o ônibus está funcionando e não está cumprindo as metas que ele tem que cumprir e continua trabalhando? Já tinha que ter saído. Até porque você aproveitando Mas se o ele ônibus... sair, o outro não entra. Mas então... Tem essa. Então passa a ser medo do poder público. Nós estamos numa sinuca de bico. Estamos numa sinuca de bico, cara, literalmente. Mas também essa questão, por Mas exemplo, também não você podemos falou deixar, do tem que ir projeto, atrás, você falou, vou pegar o meu celular aqui, vou lá agendar a vaga, não sei o que, ver onde tem as vagas. Eu acho Mas que os ônibus eram para ter, por exemplo, internet, não era para ter o ponto de ônibus, não sei o com quê. placa solar, a promessa foi essa. Eu acho que isso aí não era nem necessário, né? Eu acho que nós precisávamos, por exemplo, ter uma estação, ter um local de ônibus, né? Você usar a rua como sendo... Tudo é melhor. Nós, aqui você vai em todas as cidades, você tem a estação rodoviária, né? Tanto de ônibus quanto de circular. Itapetininga, a estação é atrás das escolas, é uma rua. Não tem sentido. Eles tinham que ter um local, inclusive para troca de ônibus, troca de passageiro. O ônibus não sai daqui não sai daqui dos predinhos e vai até, um exemplo, e vai até o cemitério. Ele tem que parar no meio e pegar outro. Alguns bairros está acontecendo isso. Então ele teria que ter uma central onde o cara vai descer aqui, vai pegar outro e não vai pagar a diferença. Igual São Paulo, em qualquer cidade. Sorocaba. Qualquer cidade decente. O que está errado também é os horários. E quando os ônibus vão para a direção da rodoviária, vai 5 ônibus um atrás do outro. Quando vai do outro lado, lá para o cemitério, vai 5 ônibus do lado de lá. Tem que casar um com o outro. Então, aqui é tudo de organização, de gestão, de horário. Tem que ter horário. Antigamente eu lembro que tinha horário, você sabia, tal hora passa o ônibus aqui. Hoje... esse aí, 3 horas pode, né? Passa o ônibus da Vila Regina. Então, hoje fica tudo meio no ar. Deixa eu aproveitar então, você aí, telespectador, que quer, né, está mexendo com construção e quer trabalhar com gesso, o Coelho Gesso tem a dica para você. Com experiência comprovada, a Coelho Gesso está no mercado há 17 anos, oferecendo serviços em gesso para a área interna e vendas de materiais para gesseiro. Agora também com vendas de peças de cimento para áreas externas. Coelho Gesso, oferecendo sempre uma solução inteligente e econômica para quem precisa reformar ou construir. Maravilha, antes de continuarmos aqui o nosso bate-papo com a família Silvério, vou chamar aqui os nossos apoiadores, não saiam daí, voltamos já. Telescópio. Apoio Cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes. A garantia de bons negócios sempre. Aqui com o último bloco do programa Telescópio, visita aqui da família Silvério. Marco Silvério e seu Manuel Silvério batendo um papo com você, telespectador, aqui no programa Telescópio. Queria lembrar você, telespectador, trazer uma dica. Você que quer, que quer acertar a documentação do seu imóvel, do seu terreno, nós temos o Refis, a Prefeitura está com o Refis aberto. Então, nós temos essa dica para você, telespectador. Regularize seus débitos com a Prefeitura de Itapetininga. Descontos de até 90% em juros e multas. Procure uma unidade do Atende Fácil até o dia 11 de agosto. Prefeitura de Itapetininga. Daí voltamos em Itapetininga depois dessa dica aí da Prefeitura Municipal. Queria continuar o nosso bate-papo aqui, Marquinho. A gente já está quase chegando ao fim do nosso programa, né? Acho que muito interessante essa vinda aí. E esse segundo semestre? O que a população pode esperar de vocês, vereadores, para esse
final aí, segundo semestre, e que avaliação que você faz esses 6 primeiros meses da sua atuação como vereador? Vou falar bem da minha atuação como vereador. Eu tenho procurado manter os trabalhos sociais que eu fazia, né? Sempre fiz a minha vida inteira, fortalecer eles e abrir portas, né? Eu estou com o gabinete sempre aberto, minha assessora está o tempo inteiro lá, eu estou o tempo inteiro, né? Meu telefone eu deixo para todo mundo, não mudei meu número de telefone como muitos fazem. Então, onde estão pedindo, eu estou indo, estou ajudando, estou correndo, como o rapaz pediu ali, o final da Júlio Prestes, eu vou fazer o requerimento para o final da Júlio Prestes para poder pedir que seja tomada a atitude. Antes de eu fazer, lógico que eu vou lá dar uma olhada, tá? A pessoa vai me falar um negócio, eu não vou fazer sem ver, né? Então eu vou lá, vejo, vou constatar, tiro foto, realmente está com problema, então vamos acionar. Né? Que nem ali no Dr. Coutinho, eu tenho uma briga cerrada ali no Dr. Coutinho, também vou falar, a Secretaria de Obras me passou parte já do problema e estão avaliando os custos. Então, quando pede para eles, é os que mais estão trabalhando assim, né? E ali, quando chove o Dr. Coutinho, vira aquela água imensa que chega a dar quase meio metro de altura a água, né? Então, a canalização de água fluvial está ruim, né? Que são os bueiros, as bocas de lobo e a canalização. Então, tem que ser refeito, recalculado e mudar tudo aquilo ali, né? E outros lugares, outros cantos da cidade com problema. Nós temos lá na Vila Regina o Sampaio, né, ele tem a barbearia dele, bem na barbearia dele o poste não tem braço de luz, entendeu? Aí pula o dele, pra lá tem, ali não tem, quer dizer, é absurdo, uma rua importante, uma rua de passagem. Então tem muita coisa que a gente, como vereador, vai indicando, né? Sobre a função do vereador, analisar as contas do Poder Executivo. Tenho pedido algumas coisas, agora essa semana eu já entro pedindo alguns contratos, algumas coisas para a gente saber como está acontecendo, né? Se não tem problema, se está certo, se não está certo. Mas a princípio não tem tido problema nenhum assim que a gente possa realmente apontar ainda, né? Então, eu acho que o problema maior está sendo realmente a falta de atenção do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Né? Você acha que a relação não está tão harmoniosa? Não está tão harmoniosa, não. A gente pede, eu posso trazer um monte de requerimento aqui que eu já fiz, inclusive um que meu pai citou, ele citou o local, mas eu cito que foi uma indicação, foi feito um requerimento. Eu tenho inclusive um documento da diretora da escola pedindo, você pegar a escolinha lá da Corina Caçapava Barta, a escola de baixo ali atrás da escola, que é a crechinha, todo o fluxo do centro-bairro virou pela Joaquim Leonel. Agora com essa tramitação que fizeram, aumentou ainda, porque agora ninguém desce mais reto a Hermílio de Moraes. Você tem que virar na Joaquim Leonel, dar a volta. Se você quiser descer a Hermílio de Moraes, você desce até uma altura, dá a volta no quarteirão e continua descendo, né? Mais um labirinto ali, mas tá bom. Daí todo o fluxo caiu no Joaquim Leonel, chega no final do Joaquim Leonel, vira ao Seu Cardoso. Na Seu Cardoso, nós temos uma creche, nós temos uma igreja, nós temos uma praça, nós temos a Corina Caçapava Barta. E o Corina Caçapava Barta. Todas essas crianças, toda essa movimentação acontece naquela rua. E não tem um bendito uma lombofaixa ali para reduzir a velocidade. Eu já vi particularmente, tá? Eu já vi carro chegar a atravessar na rua para não atropelar uma criança que atravessou correndo e escapou da mão da mãe. Ah, é imprudência do cidadão. Cara, tudo é imprudência do cidadão. O cara que correu, o cara que atravessou sozinho. Mas é a responsabilidade do poder público. Evitar, né? Se ele sabe que tem um problema, resolver. Porque quem jogou todo o fluxo do trânsito lá não foi o cidadão que atravessou o carro. Foi o poder público que mudou a mão da rua. Ele que jogou todo o carro no Joaquim Leonel, ele que jogou todo o carro no Alceu Cardoso. Então a hora que uma criança morrer atropelada, não vai ser o culpado do carro. Para mim o culpado é o poder público que não botou uma lombofaixa onde devia ter. Ah, mas eu não sabia. É mentira, porque já faz 3 meses que eu fiz a indicação, já faz 2 meses que eu fiz um requerimento. Você entendeu? E é assim que estão trabalhando com a gente. Daí vem falar, Marquinhos, a gente tem que trabalhar junto. Cara, com coisa errada eu não trabalho junto. O que eles mandam de projeto que eu concordo e acho que é correto, eu apoio e defendo. Como eu já fiz em praticamente todos os projetos. São poucos os projetos que eu fui contra. Um dos projetos que eu fui contra, que foi polêmico pra caramba, até foi vergonhoso, vocês filmaram lá o que aconteceu com os vereadores que apoiaram a prefeita, que foi quando foi os 161 cargos. Né? Foi um projeto super polêmico. E daí você pega, Sorocaba tem 125 cargos comissionados e Itapetininga tem 161 cargos comissionados.
Então, pô, você fala, meu, que negócio estranho, né? Que nem agora a gente acabou votando vista de um projeto lá, né? O Milton Neri pediu vista do projeto, até falando que o Milton Neri também fez o requerimento da CETESB, tá? A respeito do rio lá, não fui só eu não. Ele também fez, tal. Mas voltando aí. E o Milton Neri pediu a vista, não queriam dar vista para ele. Daí é lógico que os vereadores se mobilizaram, não, a vista vai, o plenário é a maioria decide e pegou vista do projeto. E você acha que, por exemplo, essa questão do valor, né, da gratificação também para a questão dos funcionários comissionados foi solucionada já ou ainda teremos aí nesse segundo semestre outros embates? Nós teremos grandes problemas porque foi cortado todos os comissionados. Todas as gratificações, tá? E você tem funcionários que estavam com gratificações em cargos que precisaria trazer ele lá, tá? Eu não vou citar nome de funcionário, mas eu estive conversando com um, ele falou assim, Marquinho, sou eu que trabalho nesse setor há mais de 10 anos, só eu conheço. Eu tô aqui por causa da gratificação. Tirou minha gratificação, eu vou sair daqui. E quem vai assumir não conhece o trabalho. Entendeu? Então é um problema que a gente vai ter que suar muito ainda. Seu Manuel, obrigado pela visita aqui, obrigado por sempre participar conosco aqui, falo isso em nome, né, de toda a equipe da TVI, a gente sabe que o senhor está ligando, está questionando, está perguntando para as pessoas, fica o convite para uma outra oportunidade de o senhor voltar aqui e bater um papo conosco. Eu que agradeço, né, e expor as coisas que a gente quer expor, quer contar. Eu pretendo voltar aqui com outro filho para contar sobre as cavernas. Ótimo. Fechado. Vamos falar com... Na verdade, isso que o Manuel falou é que Ibitipoca é um parque estadual, né, lá de Minas. Uhum. E é o Grupo GELS quem está organizando os trabalhos de pesquisa e mapeamento das cavernas de lá. Eu tive no outro projeto, nesse daqui eu não pude ir, mas o Marcelo foi com a equipe. Legal, vamos falar assim, vou falar para o Samuel agendar um dia aí, logo a gente já traz o senhor e o outro filho Marcelo aí para bater um papo conosco aí. Marquinho, obrigado, viu, por atender os nossos pedidos, aí, ser solidário com a gente aí, também, né, boa sorte aí para você agora que volta os trabalhos, eu aguardo aí, em breve, sei que você está aqui, se tiver algum problema aí já de meio ambiente, eu já ligo para você. Na hora, estou aí, estou disposto. Queria agradecer muito a participação, pedir desculpa para vocês de eu ter dado uma alteradinha aqui, que a gente fica um pouco preocupado, né, eu nunca fui vereador, estou sendo agora, né? Então a gente se debate com algumas coisas que você acreditava que não existiam. Então a gente acaba se alterando um pouquinho com algumas coisas que você sabe que não é daquele jeito e acaba sendo. Tá? Marquinhos, antes de você se despedir, eu me despedir também, parece que nós temos mais um telespectador na linha. Vamos lá? Alô, boa tarde. Assunção, quem que é? Oswaldo Assunção. Alô, seu Oswaldo? Oswaldo. Anunciato. Anunciato. Alô? Ali tá Assunção, cara. Anunciato. Alô? Ah, é mesmo. Esse é o tônico, cara. Alô? Eu acho que a gente teve um probleminha no áudio aqui, peço desculpa ao seu Oswaldo, né? Então, já vou aproveitar, Marquinho. Obrigado mesmo, venha outras vezes, aguardando você, o seu Manuel, também a gente faz aquele... E deixar aberto o pessoal, para quem precisar, tá? Eu falo por nome de todos os vereadores, mas vou falar no meu nome, a Câmara está aberta, a população... O que a população tem que entender, Maurício, é que quem manda na cidade é o povo, é a população, todo mundo sabe disso. Então, nós precisamos que vocês, né, como povo, assim como eu, defenda aquilo que você acredita. Né? Eu sempre defendi o que eu acreditei. E hoje, como vereador, continuo defendendo, mas eu preciso que o povo se manifeste. Entendeu? Pô, nós não concordamos com isso, então se manifesta. Vai lá na Câmara, nós estamos de porta aberta para defender o que vocês querem. Isso que é o vereador. Maravilha. Obrigado, Marquinho. Obrigado, seu Manuel. Amanhã, a partir das 12 horas e 30 minutos, estaremos aqui na TVI, que é a TV que conta a nossa história.
Telescópio. Apoio cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Jackson Nunes, a garantia de bons negócios sempre.